Eu já, entendeu? Já tá gravando agora. Agora já tá gravando. Não tem mistério. Olá, Mora, bom dia. Mora? Bom dia, Mora. Olá. Bom dia! Bom dia, lindona. Tudo bem? Lucas está chegando aí. Lucas, bom dia. Bom dia, Oi, meu amor, bom dia, tudo bem? tudo bom? Tudo, e você? Tô bem. Que bom. Deixa eu ver seu rostinho aí. Liga a câmera aí, gente, pra gente se ver, poxa. Aí. E aí, bagunceiro? Saudade de você. Você tá bem? Tô bem. Tá bom, que bom. Bom te ver. Vamos só aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, tá? Aí a gente começa. Tá. Vocês já tiveram Zoom hoje com alguém? Já. Já? Uhum. Ô, Lucas, e o Joaquim tem aparecido nas aulas? Tem. Tem? Na minha aula ele não tem aparecido. Ele tem aparecido, sim. Tem? Ah, Uhum. tá. Na minha aula tá sumido. Manda quando você falar com ele, fala para ele que eu tô sentindo falta dele. Vou Uhum. mandar mensagem para Ele ele tá aqui aparecendo também. bastante também. O Daniel também tá aparecendo bastante. É, João Daniel tá. É verdade. Maria Clara, bom dia. Vamos lá. Camila tá entrando. Camila? É a Bruna. Ah, tá. É a Bruna. Amélia. Oi, Bruna. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Isabelle. professora. Bom dia, Amélia. Tudo bem? Cadê você? Deixa eu te ver. Oi. Oi, Isabelle. Oi, Bom dia. professor. Olá, tudo bem? Sim, Vocês estão bem? Animadas? sim. Tá frio aí? Bom Fran, bom dia, Fran. Dia, tia. Oi, linda. Tudo bem? Ô, professora. Oi. Então, eu não achei questionário lá na minha plataforma porque ela tá como 701. Tá no planejamento de aula. Ah, Não, tá. É, mas tudo que tá lá na plataforma eu coloquei no planejamento de aula. Você pode olhar pelo planejamento também. É aquele que só tinha uma questão, né, para diferenciar de tango de ato. É isso? É, mas Professora, eu e a Isabelle a gente fez no caderno, tá? é. beleza. Porque eu não Ó, tava conseguindo acessar a plataforma. Se você quiser, a gente pode mandar foto pelo fórum. não, não precisa. Não precisa mandar foto pelo fórum. Elas fizeram comigo. Tá. É. Bom, vamos começar então, né? Já tem bastante gente aí. Tá faltando Sônia, tá faltando Joaquim, tá faltando. Professora, Oi. você poderia mandar seu número pra gente te colocar no nosso grupo que tem os professores e todos os alunos? Vocês têm grupo? Vocês têm grupo? Ontem. Vocês criaram ontem? Ah, mas que professores que estão nesse grupo? A gente tá tentando Em colocar quantos sangos é? Quem que tá? Tem Anderson, tem Maria Tatiana, Ah,
Tem Bárbara também? Acho Tem. que- Mas para que é o grupo? Ah, sei lá, não sei. Poder ajudar qualquer coisa, né? Ah, É pra ter um tá, contato tipo, urgente, assim. entendi, É, Mais rápido. entendi. Tem a Simona, Moisés. Tá. Eu posso pensar? Eu vou pensar e aí qualquer coisa eu dou para vocês o número, tá bom? Na aula que vem. É usar ele pra ficar conversando. Não, porque a gente já tem outro grupo. a gente já tem o nosso próprio grupo. Ah, tá. Entendi. Legal. Joca, quero te ver. Cadê você, Joca? Tudo bem? Saudade, Joca. Você tá bem? Tô com saudade de você, cara. Bom ver vocês. Marcela tá entrando aí. Bom, gente, olha só. Nós vamos começar, Julinha. Bom dia, Rafa, bom dia, Marcela, Bom dia, bom professora. dia. Bom dia, professora. Professora. Oi, lindas. Ó, seguinte, tá faltando ainda alguns colegas aí, mas a gente vai começar, tá? Hoje a gente finalizou, né, aquela parte que a gente estava falando de determinante do substantivo. E aí, hoje a gente vai começar a falar na página 24 da unidade 3 do livro de português, tá? A gente vai começar na página 24, mas eu não vou começar com o livro hoje, tá? A aula hoje eu não vou começar com o livro. Eu vou começar falando com vocês sobre o assunto que a gente vai falar. A gente estava falando sobre determinantes do substantivo, né? Aí a gente finalizou aí essa parte, tá? E agora o livro ele vai falar um pouquinho sobre a parte de fonologia, né? Aquela parte da pronúncia das palavras, e vai falar um pouquinho de acentuação, tá? E para falar de acentuação, a gente vai falar da acentuação dos hiatos. E aí a gente vai lembrar o que é o hiato, o que é o ditongo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes da gente ir para o livro, beleza? Então, quem tiver com o caderno aí em mãos, o lápis aí, quiser anotar alguma coisa que eu for falar, pode anotar, tá bom? É bom até anotar, tá bom? E a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho aí de conceitos para vocês, dessas palavrinhas aí, dessas regrinhas de acentuação, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar de palavras com hiato, acentuação dos hiatos, né? O que é um hiato? Um hiato é um encontro de vogais, né? É um encontro vocálico. E acontece quando há o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, tá? Então, o hiato é o encontro de... Peraí, não eram em sílabas diferentes ou isso é o Ai, ditongo? perdão, gente. É isso mesmo. Em sílabas diferentes, do ditongo que é na mesma sílaba. Obrigada, Bruna. Troquei aqui. Então, o hiato é o encontro de vogais na mesma sílaba, mas que na hora da separação, essas vogais se separam, tá? Então, um exemplo de palavra com hiato, que a gente pode falar, por exemplo, é a palavra baú. Baú, a gente tem aí o encontro da vogal A com a vogal U, né? E na hora da separação, essas duas vogais elas ficam separadas. Ba, U, né? Por exemplo, se eu falo feiura, essa palavra aí, feiura, acontece a mesma coisa. Eu tenho um encontro aí do I e do U, que na hora da separação elas ficam em sílabas diferentes. Tá? Então, o hiato é o encontro de vogais que estejam encontro de duas vogais numa palavra, sem que elas estejam na mesma sílaba. Tá? As duas vogais se encontram na palavra, mas na hora da separação de sílabas, elas ficam separadas. Tá? E, como eu falei, os hiatos, quando acontece o hiato, as vogais nunca ficam na mesma sílaba, elas sempre vão estar separadas. O que diferencia o hiato do ditongo
tanto os hiatos quanto os ditongos são encontros vocálicos, são encontros de vogais, tá? A diferença é que o hiato é um encontro de vogais que fica separado, fica em sílabas diferentes, quando é feita a divisão silábica, e o ditongo é um encontro de vogais, é um encontro vocálico que permanece na mesma sílaba quando é feita a divisão silábica. Tá? Então, o hiato, as vogais se separam e ficam em sílabas diferentes, e no ditongo, as vogais permanecem na mesma sílaba na hora da separação. Tá? Beleza? Tudo bem até aí? Uhum. Bom, aí ele vai falar o seguinte, que a maioria dos hiatos não recebem acentuação. Tá? As palavras que são acentuadas quando acontece o hiato são apenas as vogais I e a vogal U quando elas são tônicas, tá? Formando um hiato com uma vogal da sílaba anterior. É isso que a gente vai ver. A gente vai ver aí hoje, a gente vai trabalhar isso aí hoje. Beleza? Então é isso. Vamos pro livro. Eu vou colocar vocês aí na página... Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, alguém pode me falar o que é o hiato? É um encontro de vogais que fica... Encontro de vogais em sílabas diferentes quando há a divisão silábica. Isso. E o ditongo? O que é o É um ditongo? encontro de vogais que permanecem na mesma sílaba quando há a divisão silábica. Isso, na hora da separação de sílabas. Muito bem, tá? Então, a gente vai agora para o livro de português, página 24. Vocês estão vendo aí o livro? Sim. Beleza. Ó, então a gente vai para o livro, página 24, onde ele vai falar aí da acentuação nos hiatos, tá? Então, essa letra A aí, ele vai falar assim, ó. Complete as definições a seguir para recordar alguns conceitos. Aí tem aí na letra A. A é a base da sílaba. A vogal. A vogal, muito bem. Vocês vão colocar aí, a vogal. Sem vogal não tem separação de sílaba, né? A vogal é um item obrigatório na separação silábica, tá? Beleza, vamos lá. Aí ele fala assim, ó, na letra B. São os fonemas I e U quando estão juntos a uma vogal. Semivogal. Semivogal. Formando sílaba com ela. Pai, sarau e doido. E sarau, tia? Sarau é aquela exposição de leitura. Sarau são geralmente exposição de textos variados, assim, sabe? Tipo... Quaderno? Oi? Semivogal é tudo junto? Semivogal é tudo junto. É sim, tudo junto, tá? Beleza. Então, aí os exemplos da letra B são pai, sarau e doido. Na letra C, ele fala assim, ó, o I e o U podem funcionar como vogal e como semivogal. Pipa, vogal. Pai, Semivogal. semivogal. Isso aí. Muro, Vogal. foi o quê? Vogal. Vogal, vogal. E em roupa, Semivogal. semivogal. Bom, o que é uma vogal?
Uma vogal é aquela palavra que tem aquela vogal, é caracterizado vogal, aquela que tem um som mais forte, um som mais nítido na sílaba, tá? A que tem um som mais fraco, um som menos nítido na sílaba é a que a gente chama de semivogal, tá? Entendeu? Então, ó, em pai, o I aí é semivogal. Em muro, o U é vogal, porque tem um som forte, um som nítido. Em roupa, o U já está acompanhando aí a vogal O. Então, aí em roupa, o U funciona como semivogal. Tá? Então, a vogal tem um som mais forte, mais nítido, e a semivogal tem um som mais fraco, um som menos nítido, tá bom? Beleza, vamos para a letra D? Podemos? Entendeu essa? Tranquilo até aí? Ditongo, não. Oi, Fran? Nada, só tava falando a resposta. Ah, tá. Então vamos lá, É letra porque D. É o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Caixa. Eu lembro que a gente estudou isso, mas eu não lembro o nome. Ó. É encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou seja, não se separam na separação de sílabas. Quem é? Que a gente falou ainda há pouco. Ditongo. Ditongo, muito bem. Aí tem os exemplos aí de ditongo, ó. Caixa, couve, peixe, quadro. Letra E. Ó, na letra E tem assim: é o encontro de duas vogais na mesma palavra. Como não pode haver mais de uma vogal numa mesma sílaba, cada uma delas é um hiato, muito bem, Fran. Cada uma delas forma uma sílaba diferente. Aí tem aí moeda, pia. Ah, perdão, piada, egoísta. Então são exemplos aí de hiatos, tá? Encontro de duas vogais na mesma palavra e cada vogal forma uma sílaba diferente. Então, é o hiato. Então, gente, deu para entender? Ficou claro o que é vogal, o que é semivogal? Vogal é aquela vogal que tem um som mais forte, um som mais nítido na sílaba, tá? Na palavra. E a semivogal é aquela que tem um som mais fraco. Geralmente é o I e o U. Tem um som mais fraco, que tem um som menos nítido aí na palavra, tá? E o ditongo? O ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, que não se separam, tá? E o hiato é o encontro, é esse encontro vocálico, que na hora da separação de sílabas, essas vogais ficam em sílabas diferentes, tá? Tem mais alguma coisa específica do ditongo para escrever? Ou só que eles são na mesma sílaba, os vocais? Gastam na mesma sílaba. Eu não entendi. Mais alguma coisa específica e o resto eu não entendi o que você falou. Mais alguma coisa específica do ditongo ou é só que as vogais ficam no mesmo? Só esse conceito básico mesmo. Que as vogais, na hora da separação, elas ficam na mesma sílaba. Tá bom? Por enquanto só. Tá, Marcela? É a Bruna aqui. Ah, é Bruna? Ah, tá. Eu pensei que fosse Marcela. É Bruna! Vamos lá. Aí ele aparece aí na número 2, né? Ele fala assim, ó, reescreva as palavras a seguir, separando as sílabas. Depois, reorganize as palavras em 2 grupos. Eu não cheguei a completar, não. Eu não consegui terminar. Tá. Porque eu tive que lembrar de chamar. As que tem hiato e as que tem ditongo. Bom, aí tem várias palavras aí, né? Vamos começar. Primeiro, a gente pode colocar aí, primeiro as palavras que têm hiato, tá? Vamos separar
as palavras que têm hiato. Vamos tentar fazer o seguinte. Vocês separem as sílabas das palavras, aí depois a gente circula as que têm hiato. Que tal? Pode ser? Para a gente não ter que... Vamos fazer assim? Então, vamos separar aí espacial. Como é que fica aí a palavra espacial separado? Espacial. É o hiato. Hiato. Tá. Aí tem que escrever espacial em hiato ou só circular? Por enquanto, vamos só separar as sílabas. E depois a gente circula os hiatos, tá bom? Espacial é hiato. Aí a gente tem aí... Miúdo. Bruno, vamos na ordem. Olha só, a gente tem aí país. A gente vai separar, né? País. Hiato também. País é hiato? Aí depois, ó, países. A gente separa como? País. 3 sílabas, tá? É hiato. Peraí, país também é hiato, né? País. Então, Porque pra mim seria miúdo, porque eu não... faz o que com hiato? Pula, gente. Só circular, circula aí no quadrinho mesmo. Que aí o que sobrar, a gente já sabe que é ditongo, tá? Aí a gente tem aí, ó. Pai é ditongo, é monossílabo. Pai é monossílaba, né? Então a gente não vai separar e nem vai circular, porque aí é ditongo, né? Aí tem depois goela. Ela é go. Lá. Isso aí. Não é hiato. Hiato. Depois a gente tem... Eu tô indo rápido ou tá tudo bem? Tá tudo bem pra mim. Tá. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Depois a gente tem... Miolo. É hiato. Isso, hiato. Sumiu. Olha só, eu tô em miolo ainda. Calma. Porque tem gente que tá atrasada, tá? Bruna. Dessa primeira linha aí, todas são hiato, exceto pai, tá? Até miolo, tá? A gente tá em miolo, tá bom? Então, de espacial até miolo, exceto pai, todas são hiatos, tá bom? Depois, podemos ir para sumiu? Podemos, gente? Por mim, sim. Depois tem aí a palavra sumiu. É ditongo. Ditongo. São 2 sílabas, né? Sumiu. Tá? Aí é ditongo. Então, a gente não vai circular, porque a gente está circulando só os hiatos, tá bom? Depois, a gente tem aí a palavra miúdo. É hiato. Hiato. Do. São 3 sílabas. O U fica no meio aí. Então, circula. Circula, para circular. Os hiatos a gente vai circular, tá? Aí depois a gente tem aí altruísta. É hiato. Altruísta. É hiato. É o contrário de egoísta. É o contrário de quê? Egoísta, não é isso? Não. Era alguma coisa assim, não? Não. Altruísta é alguém que... pode ser, Bruno. Traduzindo de forma literal, sim. Mas altruísta é alguém que deixa de receber o benefício para se doar para outro. Que pode sofrer... Mas é altruísta. Pode sofrer. Contrário de egoísta. Pode ser. É alguém que pode sofrer. Alguém que pode sofrer, alguém que pode abrir Da vida pela dos outros. coisas pela dos outros. Isso aí. Um herói, então. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Outra palavra que tem aí é Depois. a palavra depois. Depois eu acho que é ditongo. É ditongo. Depois é ditongo. Depois tem 2 sílabas. Depois.
Beleza? Tem um- Desculpa, mas a altruísta era... É hiato, tá? Altruísta. Tá, valeu. Agora é depois, né? Depois só tem 2 Brownie. sílabas, tá? Aí, depois do depois, tem aí a palavra raiz. Já tomei tudo. Esse eu fiquei em dúvida, tia. É ditongo? Raiz, eu acho que é de hiato. Raiz é hiato. Raiz. Aí vocês vão circular aí. Raiz tem 2 sílabas, tá? Tem pouco de tom? Depois tem pouco de tongo, é. Depois de raiz, tem aí a palavra ameixa. E aí? Que é de tongo. Eu acho que é de tongo. É de tongo. Ameixa. As vogais ficam juntas aí na hora da separação. Então, é de tongo. Depois a gente tem aí... Podemos? Claro. Aham. Depois a gente Bal. Nossa, eu não sei falar essa palavra, não. Balaustre. Balaustre Então, ó, é hiato. Balaustre. Muito bem. Balaustre. São 4 sílabas. Complicadinho essa palavra. Balaustre. Nossa, estranha essa palavra. Estranha, né? E É ruim, tipo baú? gente. E ruim. Ruim. De tom. Ruim ou ruim? É hiato. É ruim ou ruim? Lembra quando a gente porque estudou? Lembra quando a gente estudou ortoep e prosódia que a gente viu que a pronúncia correta é ruim? Apesar da gente falar assim, esse picolé tá muito ruim. Mas o correto é a gente falar, esse picolé tá muito ruim. Lembra que a gente estudou isso? Então é hiato, né? É hiato. Mas é estranho falar ruim. Fica Tem uns feio. 1000 hiatos. Mas Até é o agora eu só correto. tenho 4 de tongos. Ruim. Vamos lá. Depois de ruim, que é um hiato, a gente circula ele e a gente vai para açaí. É hiato. Açaí. Açaí. É hiato. Muito bem. Piratuba. Isso. Açaí tem 3 sílabas. Amo. Eu também amo, gente. Tô doida pra tomar, inclusive. Porque tá tudo fechado, não dá nem pra tomar um açaí. Professora, o Chiquinho tá fazendo delivery. O do Hermínio tá aberto. O Chiquinho tá aberto. Eu No moro em Cabo Cabo Frio. Frio. Eu moro em Cabo Frio. O Chiquinho de Cabo Frio tá aberto. Tá O aberto? perto do McDonald's. É. Eu gosto de tomar no açaí do Forte. Bonzão. É o melhor pra mim. Eu amo açaí de qualquer tipo. Eu prefiro do forte. Açaí é bom de qualquer forma. Açaí é muito bom. Eu amo também. Eu gosto com leite ninho. Eu também. Eu gosto com granola. É muito bom. Eu gosto com leitinho. Paçoca, muito melhor. Muito bom, né? Nossa, tá bom de qualquer forma, gente. Um paçoca. Então vamos lá, ó. Açaí também é hiato. Aí depois a gente tem aí Raul. Raul é de tom. Não, Raul Não? é hiato. É hiato, é Raul. Faz sentido. Quer dizer, é um nome? É um nome. É um nome Raul, seu, gente. Ah, tá. próprio, tá? Eu sempre chamei as pessoas que chamam assim de Raul, não de Raul. Eu nunca encontrei ninguém chamado Raul. Vamos lá. Raul. Depois de Raul, a gente tem aí graúdo. Como é que fica Nossa. a separação de graúdo? Graúdo. Isso, 3 Graúdo. sílabas. Graúdo. Aí ele depois tem a palavra foice. Foice. É de tongo. De tongo, 2 sílabas. Foi-se.
Foice. Isso. Foi-se, Escrevam aí. Próximo. Próximo, cairmos. Cairmos. Então é o quê? Então, Hiato. Cairmos. As vogais ficaram separadas. É Eu hiato. falei bem baixinho, professora. Tu escutou? Não, não escutei não. Eu falei assim, ó. É, eu falei também. Não ouvi. Beleza. Depois de cairmos tem faísca. Faísca. Isca é de tom. De tom. De tongo não. Hiato. Tem 3 É. sílabas. Sabia que era hiato. Isca. então por que não falou? É, exatamente. Eu tô falando baixinho, vocês não estão escutando, gente? Então, não dá nada. Eu falo alto assim. Você tá falando alto agora e depois você tá falando baixinho. Falar alto. Oxi. Falando assim, ó. Vamos lá. Por último aí, a Fala gente tem a palavra Tá com medo de oriundo. Como é que fica aí? E é hiato. Ori. O Lucas agora falou. Que eu esqueci. 4 agora sílabas. Muito bem, Lucas. É isso aí. Lucas é fera, gente. Lucas é inteligente. Quando ele quer estudar, ele se supera. É ou não é, Lucas? Não. É sim. É inteligentíssimo ele. Sônia, você tá tão Oriundo é quietinha. o que mesmo? Oriundo é Não existe hiato. gente burra e gente inteligente. Existe gente que se dedica e gente que não se dedica. É verdade, Manu. É Que verdade. lindo, Manuela. Tem esse ponto de vista aí também que é aceitável. Palmas. Fala que é a Manuela. Bom, gente, vamos então. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Todo mundo conseguiu concluir? Sim. Vamos então para a próxima página, página 25. Página 25, número 3, ele fala assim, ó. Observe as palavras elencadas na atividade anterior para responder as perguntas a seguir. Observando os hiatos, quais são as únicas vogais que levam acento gráfico? Então, vamos voltar lá nas Voltando lá nas palavras que têm hiato, quais são as únicas vogais que foram acentuadas? O e O I, para vocês escreverem aí. Pronto. Foi? Uhum. Aí ele fala assim, ó, essas vogais que levam acento estão sozinhas na sílaba ou seguidas de outra letra? Seguida de outra letra. Qual letra? não sei. É Olha alguma só. vogal. Olha só, não. Elas não estão seguidas. Ó, volta lá na página anterior. Ó, ele tá perguntando o seguinte: essas vogais que levam acento, desses hiatos que levam acento, essas vogais que foram acentuadas, ou U, elas vêm acompanhadas de outra letra na sílaba? Não, consigo. Outra Olha só, Outra sílaba. Tem que escrever isso? vamos lá. No caso de países, o I que foi acentuado aí, veio acompanhado de outra letra? Pode falar, gente, sem medo. Não. Não. Na hora da separação. Mas, no caso, por exemplo, de faísca e no caso de balaústre, esses hiatos vieram acompanhados de outra letra? Sim, uma consoante. Qual é a consoante? S. S. Né? Então, vocês vão colocar Tô falando aí. desse é meia hora. Oi? Vamos ver se é meia hora aqui. Tá falando, Fran? Desculpa, não ouvi. Ó, ele pergunta, essas vogais que levam acento estão sozinhas ou seguidas de outra letra? Aí vocês vão explicar. Em alguns casos, elas vêm sozinhas, e em outros casos, elas vêm acompanhadas de uma letra. Qual seria essa letra? A letra S.
Manu, tá fazendo, Manu? Uhum. Então, olha só, algumas aparecem sozinhas e outras vêm acompanhadas de uma outra letra. E essa outra letra é a letra S, como é o caso de faísca, como é o caso de balaústre, como é o caso de altruísta. Nossa, tomei um susto. Beleza. Letra C. Ó, na letra C ele fala assim: observe agora os casos nos quais as vogais que você identificou no item A formam um hiato com a vogal anterior, mas não levam acento gráfico. O que há em comum entre todos esses casos? Olha só, no caso em que as vogais I e U formam hiato com a vogal anterior, e não são acentuadas, elas estão acompanhadas de uma consoante diferente do S, tá? Quando elas são acentuadas, elas estão acompanhadas pelo S. Quando elas não são acentuadas, elas estão acompanhadas por outras consoantes, que pode ser a consoante Z, no caso de raiz, pode ser a consoante L, no caso de Raul, pode ser a gente escreve consoante... como? vocês podem colocar assim, Quando elas não são acentuadas, elas são acompanhadas por alguma quando consoante. elas não... vou repetir, Fran. Ó, quando elas não são acentuadas, elas estão acompanhadas por uma consoante diferente do S. Quando elas não são acentuadas, elas estão acompanhadas por uma consoante diferente do S. Foi? Todo mundo pegou essa? Sim. Peguei. Pra mim foi. Tranquilo? Tudo bem? Tia, quando elas não são acentuadas, elas são acompanhadas Com uma consoante diferente. Com uma consoante diferente da letra S. Tá? Saudade de Gustavo, saudade de você. Bom, número 4, gente. Na número 4, ele fala assim, ó. Levando em conta o que você observou nas atividades anteriores, complete a regra abaixo. As vogais I e U, quando são tônicas e formam hiato com a vogal que as antecede. A. São acentuadas quando ficam sozinhas na sílaba ou acompanhadas da letra S. S. Foi o que a gente acabou de falar. B. Não são acentuadas quando na mesma sílaba são seguidos de uma consoante Diferente. diferente. Isso aí, foi o que a gente escreveu agora na letra C, né? A gente vai pra página 26? Não, vamos não. Já acabou? Nosso tempo É porque falta 2 minutos, menos de 2 minutos. Ó, Isso, Bruna. deixa eu falar com vocês. Aqui em cima pra mim. Olha aqui em cima, Francesca. Time. Seguinte, é importante que vocês tenham em casa uma rotina de estudo, tá? Que vocês, tipo, o que a gente viu na aula agora, que vocês peguem novamente, que vocês releiam, que vocês olhem de novo as atividades, refaçam as atividades. No planejamento dessa semana, quem já olhou o planejamento, vocês viram que eu deixei um podcast para Eu já ouvi, eu escutei ele já. para nossa aula. Eu escutei. Para nossa aula de sexta-feira e tem uma atividade também para ser feita sobre isso, tá? Atividade. O questionário? Eu pedi para lá eu botei no Google formulário, tá lá na plataforma.
Aqui, só tem uma pergunta. Aqui só tem uma pergunta. Tá? É uma pergunta, mas é uma pergunta explicativa, tá? Nosso tempo está acabando. Quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem lá pela plataforma ou lá no fórum também. O fórum é o lugar apropriado para isso, tá? Para vocês fazerem perguntas, comentários sobre o conteúdo, tirar dúvida, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Sim. Então, beijo para vocês, tá? Boa terça-feira. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.